começando mais um vídeo aqui no canal, se é minha paixão, deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações, segue a gente no Kawaii, segue no Instagram. Falar aqui, galera, o que aconteceu ontem, né, galera? Torcedores regateando, né? Foi lá no CT Ninho do Galo, principalmente o Dairone também, né? Torcedor que ia ao CT Ninho do Galo para protestar, mas esse protesto de maneira pacífica ia acontecer, mas foi detido pela viatura de polícia, né? Que teve abordagem ali severamente e lamentável, né, velho? A gente, torcedor regateando, pensou que foi até da diretoria do CRB que tinha chamado a polícia, mas no programa de ontem, num jogo tático, né? A gente ficou sabendo que não foi. Tinha um grupo de torcedores indo na direção aí do CT, e com isso teve a abordagem e lamentável a situação do CRB. O presidente Mário Marroquim, ele podia falar, não, deixe passar, né? Já que não tem arma, não tem bomba, não tem nada, não, deixe passar e vamos escutar, né, velho, a reivindicação dos torcedores. Não, a polícia mandou os torcedores se retirar do local, né? Isso que, lamentável, essa direção do CRB que vem causando vários problemas. Isso que eu estou citando aqui também, outro, porque no programa de ontem, jogo tático, o vice-presidente, né, o Carlos Ruben, ele citou lá, disse que o Ninho do Galo, né, a casa do Mário Marroquim, né, e ressaltando aqui que todos eles aí, essas cojas que tá aí, né, o executivo de futebol, o Thiago Paz, o presidente Mário Marroquim, né, Kenny Calheiro, o Carlos Ruben, ele tem que entender que o CRB é da torcida, né? O CRB é da torcida regateana. Isso porque acabar sem mandato, você tem que largar. Você vai ter que largar o clube e vai vir outro para assumir. Mas o fato lamentável é que vocês não tomou posição. O que aconteceu ontem, quando a polícia revistou os torcedores, ele podia chegar lá, o presidente ou qualquer pessoa, né, faz parte lá do CRB, podia chegar e conversar na melhor maneira possível para deixar os torcedores ir até o CT e protestar de maneira pacífica e reivindicar seus direitos. Não. A polícia mandou os torcedores embora, né? E isso ficou lamentável aí. Mandar aqui também um abraço ao meu amigo Dairone, ele fala regateando, faz um grande trabalho aí num programa aí, e foi retirado também lá. Foi retirado da Dairone, então é fato lamentável. Então veja aí o preço desse trecho aí, no programa de ontem, no jogo tático, com participação aí do Dairone também, né, galera? E o vice-presidente do CRB, Carlos Ruben, falou aí sobre Dairone, sobre algumas coisas que vem acontecendo no CRB, e o Luciano Costa, como sempre, não ficou calado. O pessoal do jogo tático aí tá de parabéns pelo programa que vem fazendo também aí. Gosto muito, sempre assisto aí vocês. Então veja aí o preço do trecho aí de ontem, né, galera? Então deixa o like, se inscreva no canal, se é minha paixão. Fato lamentável, velho. E dizer ao presidente Mário Marroquim que não sabia, o CRB já virou SAF, foi. O CRB já virou SAF, a gente não sabia, já tem dono no CRB, porque desde quando eu sei, o CRB é da torcida, né? E nada mais no jogo contra o Mirassol, acredito eu, vocês podiam baixar o preço de ingresso e trazer o torcedor para o estádio, não afastar o torcedor com valor de ingresso valores altos, né? E é isso. E eu gostei da proposta que o Dairone falou aí na live dele aí ontem, também sobre o presidente, a diretoria, o pessoal comprar ingresso aí, dar aos torcedores. Dairone tá certo aí para o que ele falou aí, parabéns, né, Dairone? Então é isso, tamo junto. O canal Fala Regateando e o canal Sem Minha Paixão é a voz do torcedor regateando, sempre vai estar aqui, sempre a favor dos torcedores, sempre ao seu lado. Essa diretoria aí que quer derrubar o CRB para a Série C. Então, fato lamentável isso aí que aconteceu ontem, né? Então, tamo junto. Veja aí a galera do esquadrão aí. Quem foi que impediu que vocês... Só essa rapidinha pra gente entrar numa situação. Quem foi que impediu vocês não, você ainda adentrou no CT. Os outros torcedores de entrarem no CT? A Polícia Militar. Foi? A Polícia Militar foram, primeiro, com o ônibus já organizada, 3 viaturas, e depois mais 3 viaturas com o torcedor comum que estava ali na calçada do CT. E segundo a direção do CRB... essa ordem não partiu do CRB, da direção, e sim da Polícia Militar. E Dairone, você esteve lá hoje, no CRB. Conte-me tudo, conte para todos os ouvintes. Ninguém tá ali ouvindo hoje, só aqui, só nós 6 aqui, com você e o Douglas, tá? Fale-me tudo, como é que foi, desde o começo da abordagem inicial a você. Aliás,
da sua ida, até porque você não ia, se não tivesse, de repente, não convidado, mas colocado-se à disposição para ir, ter sido liberado seu acesso e depois tudo que aconteceu, Dairone. Mais uma vez, uma boa noite para ti. Mais uma vez, boa noite aí para todo mundo que está assistindo. Galera, like. Bem, foi o seguinte. Vou dividir em duas partes. A minha parte e a parte relacionada à torcida, que eu também fiz parte. Né? Eu hoje consegui ser expulso do mesmo lugar 2 vezes. Você estava no centro da situação, não? Consegui esse feito, Então, o que acontece? A minha parte. Ontem à noite, eu mandei uma mensagem para o Rafa Peixe, que é o assessor de imprensa do CRB, perguntando se eu poderia participar da coletiva de imprensa do técnico Daniel Paulista. Para minha surpresa, porque eu esperava um não, né? Para minha surpresa, ele me adicionou nos grupos de WhatsApp da assessoria de imprensa e autorizou a minha participação. E automaticamente eu fui, né? Eu pedi para participar, eu tinha que ir depois de autorizado. Quando eu cheguei no CT, aí eu disse, tinha um segurança na porta, né, lógico. Aí eu disse, não, eu vim para a coletiva. Aí ele fez, vou perguntar. E perguntou, o Rafa Peixe liberou a minha entrada e eu entrei. Fiquei na sala de imprensa junto com... Rafa Peixe, assessor de imprensa do CRB. Isso, É o Rafael Peixe, Rafael não é Peixe. isso? Muito bem. Não, calma. Aí, nesse caminho, né, do portão até a sala de imprensa, que é a primeira sala, um dos funcionários do CRB já começou a me hostilizar. Pensei que era ali a elogiar. Não, mas aí foi o Cajuru, né? Mas aí é normal, tranquilo. Eu também bato nos caras, então, beleza, não disse nada. Aliás, parabéns pra você. Quando você chegou aqui, eu falei logo que você tinha coragem de mamar em onça parida. Eu não disse também, não respondi, fui direto pra sala. O Rafa Peixe pegou e fez, não, Dairão, desculpa aí. Eu disse, não precisa pedir desculpa não. E na sala de imprensa, entrei, tava lá o Marcelo Rocha, o Bruno Protásio, o Iverson... Companheiros de imprensa, né? Companheiro de imprensa em geral. E a gente eu tava até conversando, batendo papo sobre as camisas antigamente, que eram muito grandes, era tamanho único, tinha jogador que era pequeno e tal. E a gente tava nessa conversa ali, sadia, esperando o Daniel Paulista pra coletiva. Só que aí, me chamaram e disseram, Dairone, vem cá. Quando eu saí da sala de Pensou que imprensa... eu ia tomar um cafezinho, uma água, alguma coisa Não, eu assim, pensei não? que era alguma coisa, de repente, Um algum deles chocolate queria quente, falar não? comigo assim pessoalmente e tal, né? Mas de repente, os seguranças chegaram e não, vamos pra fora, e me expulsaram do CT. Como você se sentiu ao lado daqueles fortões? Não são nem tão fortões assim, né? Mas assim, eu fiquei surpreso, né? Fiquei surpreso e botaram pra fora. E aí um dos seguranças disse, não tem clima, é melhor pra sua integridade física. Nossa! Pô, Isso é ameaça! Essa foi a fala. E aí eu disse, poxa, tá bom, beleza, isso aí, né? E aí quando eu saí do CT, já tinha 2 carros de torcedores comuns esperando o resto da torcida para o protesto. E eu fiquei lá. Aí nisso, saíram mais seguranças, eu digo, meu irmão, se o cara já me avisou aqui, eu não vou ficar aqui. Aí chamei meu colega, que eu fui de carro, né, com um colega meu, e a gente fez aquele balãozinho ali morando com esse bem ali do Trevo, e a gente ficou do lado do bairro Alto da Barra, esperando a torcida chegar para ir pro protesto. Nisso, aí a gente viu que passou uma moto com 2 torcedores do CRB que passaram direto. Eu disse, acho que estranho, os caras passaram direto do CT. Se perderam, né? Precisa que não, 3 viaturas da PM param o ônibus que vinha a torcida organizada. 3 viaturas? 3 viaturas. Coincidentemente, né? Do nada, do nada. Verdade. 3 viaturas, pararam o ônibus da torcida organizada. E aí, tem até vídeo, acho que eu vou botar hoje lá no canal. E eu disse, oxe, pararam lá o ônibus e não deixaram eu chegar perto do CT. Aí eu disse, vamos lá, porque o resto da galera deve ter chego, né? Quem foi de carro, de moto. E realmente, quando a gente chegou lá, já tinha bem mais gente. Vários carros e motos. E aí a gente ficou lá conversando, todo mundo em pé, conversando lá, não tinha nem começado nada. A gente tava... Então, vocês foram lá, no seu caso não, você foi para um trabalho profissional, mas o resto da galera, os torcedores comuns foram para protestar Isso. pacificamente. Não tinha nem começado o protesto, a gente estava só conversando, em pé ali, conversando. Mas a intenção e tal, era essa, pacificamente. protestar pacificamente. E até eu disse, eu acho que não vão deixar ninguém entrar. Eu disse à galera que estava lá, ninguém vai entrar não, pô. Ninguém vai entrar, não vão deixar entrar. Mas a gente estava lá na esperança de, não, deixa os caras entrar, de repente, para conversar aqui e tal. E a gente estava lá. Do nada, chegou mais 3 viaturas. Ficaram 3 lá no ônibus, que dava para ver, e vieram mais 3 viaturas. Eu acho que a PM não estava fazendo essa ronda toda por ali naquela hora, né? Chegaram mais 3, e aí os caras já desceram armados e mandaram a gente fazer uma... Não é fila indiana, né? Porque é lado a lado, uma fila, mão na cabeça, abriu as pernas, revistou todo mundo, revistou os veículos, né? Os carros e as motos, e depois da revista, mandaram a gente embora, literalmente mandaram. E até quando ia ter a contestação de, pô, por que não pode ficar aqui?
Os caras já botando bala de borracha, já armando. Ostensivamente A gente mesmo, entrou no carro, não ia ficar lá, né? Bater de frente com a polícia. E a Jamais. gente se retirou Vocês são inteligentes, da né? frente do Ninho do Galo. E aí é isso a situação. Eu fico muito triste, sabe, Tony? Porque assim, eu sou regatiano desde moleque. No ventre, né? Desde moleque. Acompanho o CRB nos piores momentos, assim, acho que de 95 até 2008, o CRB ganhou um título só alagoano. Vi o rival ser tetra, acompanhei muita coisa, sofri pra caramba com o CRB. Já viajei pra vários interiores com o CRB. Eu nunca fui tratado assim. Aliás, eu já fui tratado assim em jogos de CRB fora. No Arruda, como eu já fui. Foi a única forma que fui tratado desse jeito. Pela torcida do Porque- adversário, né? Pela torcida do adversário e pela polícia de outro estado. Também. Né? Mas a gente, o torcedor comum, o torcedor... Pô, eu digo por mim, não sou maloqueiro, nunca andei aprontando nada, nunca nem fui preso na minha vida. Foi a primeira vez que eu sofri uma abordagem desse jeito. Não, mano, a cabeça e tal. Os caras armados, sem necessidade nenhuma. Ou seja, a direção provocou uma situação que a polícia viesse tratar o seu torcedor como um bandido. Como um bandido. É verdade. Entendeu? Constrangimento, cara. E aí a gente é expulso do local, do clube, do coração da gente. Porque o CT, o Ninho do Galo, ele não é do Marroquim, ele não é do País, ele não é do Reinaldo, ele é da torcida. Estão de Ele é do passagem. clube. Espero que seja breve essa passagem. E aí eu fico me perguntando, o sócio torcedor, porque eu sou sócio, tinha vários outros que estavam lá que eram sócios, que são sócios. O sócio torcedor, qual que o sócio torcedor tem direito, hein? Se a gente não pode nem ficar na calçada do CT do clube. Na calçada. A gente não... E olhe, eita, o Barone sabe, à frente do Ninho do Galo tem a calçada que é com paralelepípedo e tem uma parte que é de barro. Os caras fecharam a parte do paralelepípedo, estava no barro. Nem isso os caras deixaram, para não estacionar os carros lá. Os caras vieram preparados para que não tivesse protesto da torcida. Existe intenção de vocês, por exemplo, acionar o Ministério Público em relação a isso aí? Cabe isso aí, acionar? Cara, eu não sei. Hoje eu vou conversar com alguns colegas que são advogados e tal, pra gente tentar ver alguma coisa. Porque assim, eu sinto dessa direção do CRB que eles tentam afastar o torcedor do clube. E quando eles entraram no clube, inclusive, é um arrependimento que eu tenho de apoiar essa gestão no começo, que era, a gente vai entrar, vamos ser transparentes, prestação de contas a gente ainda não viu. Vamos ser, pro torcedor, trazer o torcedor para perto do clube. Trazer quem para perto do clube? Só o torcedor que balança o ovo deles. Os que tem um monte trabalhando dentro do clube. Um monte. Tem que fazer Um isso, monte trabalhando dentro do clube. Aí eles, é esse grupinho, é um grupinho de pessoas hoje que mandam no CRB. O CRB hoje não é do povo. O CRB é de um grupo de pessoas que estão lá, eu espero que passe logo, que se acham os donos e comandantes do clube. E aí eu deixo aqui o recado pro torcedor regatiano de verdade. Porque tem muito torcedor, Tony, que ele não liga pra nada, ele só quer saber do jogo e tal, né? E já tem outros que, como eu, se envolvem mais, se engajam mais. E tem os outros torcedores que são o torcedor de dirigente. Esse aí, meu irmão, esse aí faz o clube caminhar para trás. É o torcedor de dirigente. Eu sou regatiano, eu torci pro CRB com vários presidentes, Serafim, Celso Luiz, passaram tantos aí, Marcos Barbosa. Agora, essa atitude de hoje foi a primeira vez que eu vi. Até na época de Marcos Barbosa, que eu fui pro protesto lá no CT, ele liberou a torcida para entrar. Inclusive o Feijão até apanhou, cenas lamentáveis. Mas a torcida adentrou no CT, a torcida protestou. Hoje não, hoje é impedido de ficar na calçada. Daqui a pouco vai ser proibido de passar ali, ali é uma L, BR, eu não sei ali. Daqui a pouco vai ser proibido de passar na L ali. Daqui a pouco vai ser proibido, porque do jeito que tá, não dá não. E o torcedor do CRB precisa assim, ser mais respeitado por essa diretoria, por essa gestão. Essa atitude de hoje lá da direção do CRB, isso aí de repente deixa, vocês ficam inibidos de tentar realizar algum protesto, que seja que isso não foi realizado, algum protesto futuramente, Hoje, enfim, nesse momento que o clube atravessa? Hoje o único local, até eles proibirem do torcedor fazer protesto, é do Rei Pelé. É o único local. Inclusive, eu estou até fazendo a campanha no meu canal do torcedor não abandonar o CRB nesse momento. Né? Não pode abandonar, porque a única coisa que o CRB tem agora é a torcida. O verdadeiro torcedor. Porém, é muito chato isso. Eu, por exemplo, hoje não tenho confiança de ir no Rei Pelé. Porque, pô, fui ameaçado por gente do próprio clube que eu torço. Quem me garante que eu vou estar seguro dentro do Rei Pelé? Entendeu? Então, assim, é muito complicado a situação do torcedor do CRB e das torcidas todas, que muita gente cobrava, a torcida organizada tem que cobrar, a torcida organizada tem que cobrar. A torcida organizada hoje, junto com o povão, se organizou. Mas a gente foi impedido de fazer um protesto. Aí você pode dizer, não era pacífico. Você não sabe, não chegou a ter protesto. Fogo.
Complicado, né, Luciano Costa, isso aí, né, para o torcedor do CRB. Tony, é lamentável, é complicado, é constrangedor para o verdadeiro torcedor que tem esse sentimento de amor pelo clube. Eu acho que não é dessa forma que a direção do CRB deveria agir com a sua torcida, que, como disse o Dairone, né, cara, ia estar lá para conversar, para protestar. Uma né, cobrança que tem que ser feita assim, uma pressão. Os jogadores estão na zona de conforto, todo mundo sabe disso. Os caras não têm pressão, têm proteção, tá aí. São mimados por essa direção do CRB, recebem altos salários, moram na beira da praia, Tonaço, todo o conforto do mundo, e os torcedores querem uma contrapartida. Pelo menos raça é a faixa que a gente vê da torcida no estádio Repelé, queremos raça, atitude também, porque, para se ter uma ideia, o reflexo desses jogadores, quem dá esse reflexo aos jogadores é a própria direção. Por quê? Qual o sentimento, o que foi que a gente ouviu? Que os jogadores, eles, contra o Atlético Paranaense, no final daquela partida, eles não sentiram a eliminação. Eles sentiram o fato de terem perdido R$1.750.000. Deixar de ganhar, É diferente do torcedor, não é, Henrique? Entre torcedor, o torcedor sentiu a eliminação. Não o aspecto financeiro, Não mas as os perdas, jogadores, né? E essa atual direção sentiu a perda financeira, cara. Luciano. Colocam o dinheiro acima do sentimento. Luciano, uma coisa que pouca gente notou, aliás, muita gente notou, mas pouca gente se comentou. Na final do Campeonato Alagoano, quando acaba o jogo contra o Asa, nenhum jogador do CRB foi comemorar com a torcida. Não, nós colocamos isso, Nenhum isso foi aqui. comemorar com o torcedor, pô. Pra você ver como é essa relação e esse Colocamos afastamento que isso aí. existe. Dairone, meu irmão, pô, muito obrigado pela tua presença aqui hoje, tá certo? Sempre... O do Vale está querendo saber, sabe, Dairone, que guarnição foi, se vocês conseguirem identificar, se foi do BOP, rodoviária. Tinha duas, tinha uma RP, aquela preta RP, eu acho, né? Tinha a amarelinha também, Força Tarefa, né? da amarelinha. FT, né, da Força Tarefa. E deu pra ver que era o de Marechal Deodoro, da região do Marechal Deodoro. Aquela região. O do Vale está em sintonia, está ouvindo. Já que vai terminar, posso dar um recado pra galera? Sim, pode, eu ia deixar você à vontade. Terminar, agradecer a tua presença aqui, sempre aberto pra você, pra todo torcedor do CRB, CSA, E outra todos os coisa, né, clubes. Tony? Deixar claro, né, Dairone? Que a polícia, ela só fez a parte dela. Foi Não, acionada, lógico. proteção, Lógico. entendeu? Pediram Foi proteção. solicitada. Eu acho que foi solicitado. Eu acho que disseram, olha, vem gente armada, tem bandido. Pô, porque o tratamento que vocês tiveram Foi disso. foi Dessa pra- espécie. foi. Tem que ser criticado. Agora, não se pode fazer o que o Dairone faz. O que muitas vezes, meu amigo Luciano, você faz. E muitas vezes o seu programa faz. Vocês lançam, como é que chama? Suspeitas sobre os diretores do CRB, principalmente o presidente Mário Marroquim, infundadas e sem provas. Porque no dia que aparecer a prova que existe desvio de alguma coisa no CRB, eu vou ser o primeiro a querer averiguar. Porque eu nunca dependi do CRB, eu nunca tirei R$1 do CRB, pelo contrário, todos os meses eu coloco meu dinheiro no CRB para ajudar de alguma forma ou de outra. Mas nesse exato momento você está como representante do CRB aqui participando do Jogo Tático, aí até é inevitável a gente não lhe perguntar. Primeiro, sabe, presidente Carlos Rubens, eu queria que o presidente esclarecesse quais são as suspeitas infundadas que a gente aqui do Esquadrão levanta em relação ao presidente Mário Marroquim. Eu quero saber. O que a gente coloca aqui é o mau uso que a gestão do Mário Marroquim faz do dinheiro, das receitas que o clube recebe. Isso é fato. Em relação às contratações, e a gente aqui cita, o CRB contratou jogadores que nem relacionados são, entendeu? Que nem usados são. O CRB renovou com jogadores que o Esquadrão disse que não renovaria e hoje estão sendo desligados do clube. Isso não é levantar suspeita. Demitiu e recontratou um treinador que ele mesmo disse que foi demitido porque não aceitou interferência
dessa atual gestão. Ontem, o presidente Mário Marroquim dá uma entrevista ao GE, fritando o Daniel Paulista, dizendo que ele que pediu para vir assumir o Clube de Regatas Brasil. Se ele pediu para vir assumir o CRB, é porque ele não estava nem na lista dos preferidos da direção regatiana. Entendeu, presidente Carlos? São perguntas que eu queria fazer ao Mário Marroquim, mas já que o amigo está aqui como representante do CRB, aí eu faço a você. Mas vamos por parte. Vamos nas contratações. Se um time de futebol, qualquer ele que seja, ouvir a imprensa todinha, para todos os lados da imprensa para contratar seus jogadores, em nenhuma hora, em nenhum jogador vai ter unanimidade. E nós temos nosso diretor de futebol, nosso departamento de análise, que é tão criticado por vocês, mas o que é o departamento de análise, Luciano? Departamento de análise são pessoas que ficam monitorando o futebol e que os nomes que nós apresentamos como propensos contratados, ele relacione a vida do cara, a vida pregressa, o extracampo, o jogo dele, a idade, as lesões que aconteceram, tudo. Eles não contratam. Todo esse elenco do CRB foi contratado com o aval do presidente Mário Marroquim. Primeiramente foram apresentados pelo diretor de futebol, Thiago Paes. Apesar da crítica de vocês, apesar da crítica de muitos, ele nunca me demonstrou nenhuma malandragem, nenhuma coisa que pudesse denegrir a imagem dele junto ao CRB. E olhe, ele não foi contratado por nós. Ele vem desde a administração de Marco Barbosa, que você sabe que eu participei dela toda. Então, o Thiago Paes apresenta os nomes. Esses nomes, antes de chegar à mesa de contratação, eles são levados ao pessoal de análise. Eles monitoram a vida de cada um, apresentam a gente e todos, Mário, eu, Fernando e Enaldo, muitas vezes Enaldo. Ao contrário do que você diz, Luciano, quem manda do CRB não é o Enaldo. O Enaldo participa com a gente, como eu participo, como o Mário participa, e esse ano nós tomamos muito cuidado de ter todos participando das contratações, para que depois um não tivesse, eu não contratava esse, eu não contratava. E pelo contrário, nosso amigo Enaldo, meu amigo do peito Enaldo e amigo seu, Luciano, você sabe que ele teve um problema de saúde muito grande o ano todo. Então, foi um ano que ele passou muito afastado do CRB e agora mesmo está afastado do CRB, veio aqui e está em São Paulo em tratamento ainda da saúde dele. Mas em nenhum momento, nenhum jogador foi contratado pelo Thiago Paes. Ele apresenta o nome e nós é que fazemos a contratação. Mas, quando erra, na nossa opinião, a gente vai falar. Eu quero esclarecer com o senhor duas questões aqui rápidas. A primeira, para o senhor esclarecer melhor, é o seguinte. Uma coisa que se fala muito é que o CRB tem um departamento de futebol profissional hoje, né? Mas, pelo que eu entendi, o departamento do profissional do CRB hoje, quem decide as contratações é a ala amadora, que não é profissional. É o senhor, doutor Fernando, o presidente, mais o Thiago. Então, são 3 votos contra 1 do Thiago. É isso assim. É o Thiago mais 3 votos. São 4 votos. E aí é vocês que decidem quem contrata. É isso que eu queria entender, para o senhor explicar melhor, porque a imagem que se vende é que é tudo profissional, que tudo que se fazia na outra não prestava. O senhor até chegou, fez questão de frisar aí. Diga-se de passagem que o Thiago Paes veio do Marco Barbosa, né? Então, se deu errado, veio de lá, né? Então, assim... Licença. Peraí, doutor, o senhor já responde, licença. A outra coisa é o seguinte, em relação ao Dairone, o Dairone foi convidado ou não? Não sei.
Ele disse que foi convidado pela assessoria do clube. Eu estou dizendo que eu não sei. Eu não participo dessa assessoria, eu não participo do dia dele do CRB. Eu fui lá porque era a apresentação do técnico. Mas eu não sei. Não, eu estou perguntando isso porque se o relato dele, doutor, tá? Para o senhor. Ele foi convidado. Isso, Você quer ouvir a minha opinião, que ele foi colocado na assessoria. Inclusive, hoje tem várias imagens circulando na internet dele sendo retirado do grupo da assessoria, né? O print lá. Então, assim, ele foi convidado, então ele disse que foi chamado e o segurança mandou ele se retirar, né? Aí o senhor já explicou aqui, né, que por causa do jeito como ele fala, vocês não querem lá dentro, entendo, respeito, faz parte. É como ele mesmo disse aqui, se eu bato, eu apanho, ok, faz parte, né? Agora, o que estranha é ele ter sido convidado. E é isso que eu... E depois ele... Aí é palavras dele, né? E eu já vou deixar o senhor falar. Que o segurança ele disse que o segurança ameaçou, não nenhum dirigente, tá? Quem ameaçou ele, ou que ficou xingando ele lá, foi o Cajuru, né? Então, assim, foi o Cajuru, mas... E aí fica com a resposta quem está dentro do CB, porque eu acho que isso não é jeito de um profissional do clube receber ninguém lá. Eu não sei. Eu vou te responder o que você falou. Você veja como é a colocação das palavras. Eu, na hora que eu disse que o Thiago Paes não foi nós que contratamos, ele veio da administração do Marco Barbosa, mas você esqueceu que eu frisei que eu participei da administração do Marco Barbosa todinha e o Luciano sabe. Em nenhum momento eu disse que a bomba veio do Marco Barbosa. Mas a nossa crítica é o Thiago, não o senhor, doutor Carlos, entendeu? Não, quem a gente está criticando é o Thiago peraí, Paes. Eu, calma. particularmente, tenho milhões de críticas ao que o Thiago Paes pensa de futebol. Calma, deixa Mas eu não falar. o senhor é uma outra coisa. Então, assim, eu não vou questionar que o senhor veio de lá, né? Não, eu estou dizendo que eu participei e ajudei o Marco. O Marco é meu amigo pessoal e o Luciano sabe disso. O Marco é meu amigo pessoal. E eu participei de toda a administração dele, ajudando no que pude fazer. Eu estou dizendo que o Thiago veio de lá, porque se o Thiago veio de lá, é porque ele já desempenhava um trabalho lá e a gente aproveitou o trabalho que ele desempenhava durante 10 anos do Marco Barbosa, que foi vencedor. Nós não subimos, porque não tivemos, não fizemos os pontos suficientes para subir, Gilmário. Quanto ao Dairone, o que eu disse é o seguinte: se ele foi convidado pela assessoria de imprensa do CRB, foi feito erradamente. Primeiro, que a entrevista de hoje, a apresentação do Daniel Paulista, era uma apresentação para a imprensa. E ele não é jornalista. Agora, Carlos Rubens, boa noite. E outro, não, peraí, só para terminar, Luciano. E o que eu É o falo Tony é que está falando. Me responda, da mesma forma que eu respondo a você, me responda. Se o cara falasse de você o que ele falou do Mário Marroquim, você levava ele para jantar na sua casa? Não, eu não. Então, Eu sou bem sincero. Eu, Luciano Costa, não sei se o Tom levava o Henrique, o Potência. Não, Morando. eu não- É? mas Mas só que o CT não é a casa do Mário Marroquim, né, presidente? enquanto ele presidente é. não, aí é a diferença, doutor Carlos, entendeu? O CT pertence à torcida do CRB. E essa questão dos líderes, esses líderes podem ser considerados laranja podres no CRB, e qual, de repente, a medida que foi tomada contra esses jogadores, que a gente sabe que havia realmente um racha no CRB contra o Lousa, Carlos Rubens? Eu não posso dizer que havia um racha, sabe, Tona? Eu acho o seguinte, o que eu falo, realmente existem líderes no CRB. O que é que acontece? O que é que acontece com um time que existe jogadores mais cascudos, jogadores mais experientes e jogadores que têm formação de vida já no futebol? São pessoas que, que têm uma certa notoriedade entre eles.